povo de Deus! Que bom ter a sua presença aqui nessa primeira quarta-feira do ano de 2023. Quando eu paro e penso, meu Deus, já estamos em 2023. Parece que eu pisquei, o tempo voou e agora nós estamos aqui. Mas é muito bom ter a sua presença, que bom que você tirou esse tempinho para poder ouvir um pouco a voz de Deus, a gente estudar um pouquinho a palavra do Senhor. E o meu desejo é que esse ano não seja somente mais um ano na sua vida, mas seja um ano de mudança, um ano de crescimento, um ano de lutas, mas de vitórias, um ano de conquistas e de vencer pelejas nessa vida, e que seja um ano de crescimento da sua vida espiritual e diminuição do nosso eu a cada dia, porque a cada dia nós estamos mais perto daquele dia. Bom, para começar, eu gostaria que, se possível, você abrisse a palavra de Deus em Jó, no capítulo 1 e o versículo 1. Mas antes de nós lermos, eu gostaria que você fechasse seus olhos para que a gente possa elevar uma prece a Deus, tá bom? Querido Senhor, te agradecemos muito pela oportunidade que temos de ter vida mais uma vez. Obrigada porque o Senhor nos deu essa dádiva de respirarmos e de entrarmos em um ano novo. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós te pedimos para que a tua mão poderosa e o Espírito Santo sempre continue na direção da nossa vida, nos fazendo compreender a tua vontade e nos direcionando ao caminho certo a cada dia, porque nós precisamos de ti, nós carecemos da tua misericórdia e da tua graça. Por isso nós imploramos a tua presença aqui nesse momento, vem abrir a nossa mente e o nosso coração, a compreensão e entendimento da tua palavra, para que a gente possa realmente crescer em sabedoria, em graça diante do Senhor e diante dos homens. Cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei para vocês, nós iremos ler o versículo 1 do livro de Jó, no capítulo 1. E Jó 1:1 diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era um homem íntegro e justo, que temia Deus e evitava fazer o mal. Eu acho interessante que a primeira parte do livro de Jó já vem dando alguns atributos sobre a personalidade, o caráter dele. E ele diz que Jó era um homem íntegro, justo, que temia Deus e evitava fazer o mal. Esses eram os atributos das quais Deus via em Jó. E acima de Deus ver isso, o diabo também via. E isso foi motivo de revolta no coração do inimigo. E por isso que, nesse momento, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E eu quero que você realmente reflita na resposta dessa pergunta. O que você diria se eu te perguntasse o que Deus escreveria sobre você? Se Deus separasse um trecho na Bíblia para poder escrever algo sobre você, o que ele diria? Imagine que, por acaso, nós estamos escrevendo a Bíblia do século 21. Claro, a Bíblia já foi escrita num período de mais ou menos 1.500 anos por 40 autores diferentes e nós sabemos que foi completamente inspirada por Deus. E a nossa bússola, nosso manual de vida, nossa carta de amor, o nosso guia em todos os momentos. Mas, se nós pudéssemos ter a oportunidade de escrever uma nova Bíblia, e Deus separasse um trecho, um pedaço ali, uma página, para poder falar algo sobre você, sobre o seu caráter, sobre o seu cristianismo, sobre a sua integridade, sobre a sua humildade, sobre a forma como você lida com a sua família, a forma como você lida com as suas finanças, a forma como você é honesto, íntegro, a maneira como você lida com as coisas de Deus, a maneira como você lida com a salvação do próximo, com a sua própria salvação, com o legado que Deus te deu acerca da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, seus tios, seus avós, seus vizinhos, amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola. O que Deus escreveria sobre você? Essa é uma coisa e uma pergunta que eu tenho feito há algum tempo já. E eu admito que em alguns momentos, quando eu erro, eu lembro dessa pergunta e eu penso, meu Deus, o que Deus escreveria sobre mim? Será que Deus escreveria que eu sou uma pessoa forte? Que eu sou uma pessoa que consegue vencer as tentações porque eu estou alicerçada na rocha? Que eu sou uma pessoa de oração? O que Deus diria
sobre a forma como você lida com a sua fé. Será que nós temos vivido até aqui um cristianismo superficial, um cristianismo de fachada? Ir e voltar para casa da igreja somente por cumprir tabela, porque temos que fazer isso, porque é dever de todo bom cristão e cidadão professar uma fé, ter uma religião, enfim. Será que estamos lidando com toda essa questão de salvação, todo esse enredo, toda essa história da redenção, estamos lidando de uma forma completamente superficial, como se fosse algo como um amuleto? Muita gente considera a fé como se fosse um amuleto. Ou como aquele gênio da lâmpada, né? Você já assistiu com certeza aqueles desenhos infantis muito antigos que tinham o tal do gênio da lâmpada, né? Então, tipo, a pessoa tava passando por alguma dificuldade, ela lembrava que ela tinha a tal da lâmpada, que lá dentro tinha o gênio. Então, ela pegava a lâmpada, ela esfregava um pouquinho e aparecia o gênio e perguntava: olha, o que eu posso fazer por você? Você tem direito a 3 pedidos. E a pessoa tinha que pensar muito bem o que falar, porque eram apenas 3 pedidos. Mas, enfim, a questão é que muitas vezes a gente tem lidado com Deus, com o nosso Criador, o nosso Salvador, da mesma forma como nos desenhos animados os personagens lidavam com o gênio da lâmpada. E principalmente nesse período de férias, quem sabe muitos de vocês também não estão ainda ativa, trabalhando e tal. Muitos estão, muitos não pararam, enfim. Vai a critério de cada um, mas a questão é a seguinte: em algum momento a gente tira férias. Nem que se for uns 4, 5 dias, enfim, para ficar um pouco com a família nesse período de Natal, Ano Novo, enfim, começo de ano. Mas em algum momento a gente tira férias. O problema é quando nós tiramos férias de Jesus. E talvez você já tenha ouvido essa expressão muitas vezes na sua vida, e isso até tipo, de novo falando sobre isso. Mas é algo tão atual, é algo tão importante, porque muitos tiram férias de Cristo. Como se cristianismo e a fé se limitasse somente aos momentos em que eu estou presencialmente na igreja, os momentos a qual eu acordo no sábado pela manhã, coloco uma roupa, passo ali um perfume, arrumo um pouquinho meu cabelo e eu vou para a igreja com a minha Bíblia, a minha lição. Então, é como se o nosso cristianismo fosse limitado a ocasiões, a eventos, limitado a momentos, sabe? E muitas vezes nós esquecemos que cristianismo é um estilo de vida. Não é somente eu ir para a igreja e voltar para casa, ou devolver o dízimo e fazer as coisas moralmente aceitáveis, moralmente corretas, fazer coisas boas aparentemente, ajudar alguém com necessidade. Cristianismo é um estilo de vida. Desde que você acorda até o momento que você vai dormir, você sempre está fazendo uma escolha ao lado de Cristo ou ao lado da perdição. E isso, muitas vezes, nós nos esquecemos, ao ponto de que quando nós estamos ali com os familiares, enfim, com pessoas que nós conhecemos e tal, quem sabe você passe pela situação de acabar, digamos, negociando a sua fé. Então, vai lá um familiar, ele conta alguma piada, sei lá, suja, ou alguma piada que não é muito condizente a um cristão. E aí você ri, você acha engraçado, você continua comentando, você não vê nada de errado em ficar, quem sabe, falando algum palavrão, alguma coisa depreciativa, uma palavra frívola, algo indecente, algo imoral. E é triste porque são nas pequenas coisas, são nos detalhes, que é como uma avalanche. O inimigo vai nos levando para longe e longe de Deus. Até que chega um momento que a gente para e pensa, assim, o que está acontecendo comigo? Parece que a gente não se reconhece mais. Parece que nós perdemos a nossa essência, a nossa identidade, a nossa fé, o nosso sentido de ser cristão. E nós paramos e pensamos, o que está acontecendo comigo? Às vezes o que acontece conosco é simplesmente uma palavra. E essa palavra é: nós estamos negociando o inegociável. E para mim, algo que é inegociável é a Bíblia, é o princípio, é realmente viver na prática todos os ensinamentos de Cristo. Bom, é fácil? Não, não é fácil. Não é nada fácil. Porque a nossa vontade é não ler a Bíblia, a nossa vontade é falar coisas erradas, a nossa vontade é ser liberal, é ser, digamos assim, sem regras, sabe? Esse é o desejo do nosso coração, o desejo da nossa carne. O nosso desejo não é
propenso a fazer a lição da escola sabatina, o nosso desejo do coração não é propenso a fazer as coisas de Deus, a se envolver na missão, a se envolver em projetos na igreja, a dar um estudo bíblico, a se importar com a salvação do próximo. Esse não é o desejo natural do coração humano, porque nós nascemos em pecado, e em pecado a nossa mãe nos deu a luz, e isso vai ser até o fim. Só que existe uma diferença entre viver pecando e ser um pecador. Eu costumo dizer que é diferente a gente ser um pecador e ser pecadeiro, né? Então, assim, pecador você sempre vai ser, essa inclinação a fazer o que é errado. Mas existe a diferença de você viver em pecado e isso não afligir o seu coração com o senso de eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Então, tome cuidado com essa questão de férias de Jesus. O momento em que você deixa de lado a sua Bíblia, a sua lição, você não ora mais, você não tem mais comunhão com Deus, é realmente os momentos mais complicados e mais delicados, onde mais facilmente você é levado à tentação, ao erro, ao pecado, à depreciação, a falar coisas que não deve, a machucar o coração do próximo, a, enfim, pensar coisas que não deveria, tomar atitudes precipitadas, atitudes erradas, e depois acabar tendo que colher as consequências de atitudes mal pensadas. Mas agora voltando para a nossa meditação do início, como você viu, Jó, no capítulo 1, versículo 1, Deus começa dizendo que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, ponto. Ele era um homem íntegro, justo, que temia a Deus e evitava fazer o mal. E eu volto a fazer a mesma pergunta e eu gostaria muito que essa pergunta ficasse ecoando na sua mente durante essa semana, para que você reflita de verdade acerca das suas atitudes, das suas escolhas, dos seus hábitos, do seu caráter e da sua vida e os seus desejos daqui para frente. Se Deus pudesse separar um trecho da Bíblia para escrever algo sobre a sua pessoa, sobre o seu jeito, sobre a forma como você lida com a vida, o que Deus escreveria sobre você? Pense nisso. E agora eu te convido a fechar os olhos para a gente falar com Deus. Querido Senhor, obrigado a Deus porque temos a Bíblia, que é a nossa bússola, nosso manual de instruções, a nossa carta de amor, o nosso GPS que nos leva ao caminho correto. Nós pedimos perdão porque facilmente nós somos levados à tentação, ao erro, ao pecado, às coisas erradas, porque muitas vezes é fato que nós trocamos as coisas eternas pelas coisas passageiras, nós trocamos aquilo que é importante por aquilo que é frívolo, nós trocamos aquilo que é essencial por aquilo que não nos agrega, coisas que não nos edificam, nós perdemos tempo com coisas que realmente não nos edificam e nós pedimos perdão por isso e que o Senhor nos ajude a vencermos a cada dia essas dificuldades espirituais, essas debilidades que nós temos em relação à fé, em relação à vida, para que possamos ser diferentes, porque a cada dia a situação vai ficar mais difícil, vai ficar mais complicado e nós precisamos estar mais perto de Ti. E assim como a palavra diz, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, nosso desejo é que, se o Senhor tivesse também a oportunidade de escrever algo sobre nós, gostaríamos, Senhor, de que fosse algo semelhante, as mesmas palavras, quem sabe, mas coisas realmente que nos elevam como pessoa, nos elevam para mais perto de Ti e nos faça condizer o nosso caráter como cidadão do céu. Perdoe os nossos pecados e abençoe ricamente, poderosamente, abundantemente a vida de cada pessoa que esteve nesse momento aqui, ouvindo a Tua palavra e meditando nesse momento junto comigo. Tome a vida dela em Tuas mãos e que o Senhor as abençoe muito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Tenha uma ótima semana na presença de Deus e na próxima quarta-feira a gente se encontra de novo.